Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai continuar o roteiro do período 24 a, a 4/9, né? Então, na aula passada, a gente trabalhou o capítulo 13 sobre hidrografia, aqueles conceitos gerais de bacia hidrográfica, tipos de rios, tipos de água, né? Oceânica, continental. Trabalhamos aí a questão do uso dos recursos hídricos, algumas problemáticas. E aí, no roteiro da aula passada, então vocês assistiram, fizeram as atividades, eu espero, e eu solicitei que vocês assistissem essa videoaula, o vídeo, né, com dois documentários. Um documentário sobre a Lei da Água, né, chamado A Lei da Água, sobre o novo Código Florestal Brasileiro, de 2015, e o documentário Aquijás, que fala sobre os afluentes do Rio São Francisco que secaram, né? E a proposta seria a gente discutir hoje, numa aula ao vivo, esses dois documentários. Porém, vocês estão em semana de prova, eu não me atentei, na verdade, ao calendário que bateria, o dia da prova de vocês de geografia bateria com o dia dessa aula ao vivo. Então, eu vou estar jogando essa aula para a semana que vem, ok? Esse debate sobre o documentário, sobre os documentários. Então, quem não assistiu, tem aí mais uma semana para assistir. Vou marcar na plataforma, então, essa aula. Então fiquem atentos aí e a agenda de vocês que a Gisele também vai estar sinalizando quando a gente vai fazer essa discussão. E aí, para hoje, então, a parte 2 do roteiro, a gente vai trabalhar o capítulo 14 sobre hidrografia brasileira. Esse tema, ele é bastante extenso. Eu gostaria que vocês fizessem uma leitura muito atenta, como coloquei aqui no terceiro passo do livro, porque talvez da parte de hidrografia, no tema hidrografia, a parte de hidrografia brasileira é a mais cobrada nos exames vestibulares, então é muito importante que vocês estejam atentos, né? O passo um. Então, antes de vocês assistirem essa videoaula, quem ainda não corrigiu, dá uma pausa aqui no vídeo, corrige o gabarito, tá aqui no roteiro, na parte 2 do roteiro, né? No roteiro parte 2, então tá aqui constando para vocês, dá aquela corrigida e volta aqui pro vídeo. Feito isso, então, vamos iniciar o capítulo 14 sobre hidrografia do Brasil. Bom, como a gente viu na aula passada, a distribuição de água no mundo ela é desigual. Quando eu falo distribuição de água, na verdade eu estou me referindo à distribuição dos recursos hídricos, né? E o que são recursos hídricos? Água doce líquida. Toda vez que você ouvir recurso hídrico, na verdade é a conceituação que o Brasil trabalha. Tem países como o Canadá que vão trabalhar a ideia de recursos hídrico e eles vão dividir em recurso hídrico líquido e recurso hídrico no estado sólido, ou seja, gelo, né? É, Porque, por exemplo, se a gente for comparar aqui, o Canadá possui uma distribuição de água próxima do que o menor, né, do que o Brasil. Então, a água per capita, ou seja, a água por pessoa, o volume de água por pessoa é inferior, mas porque aqui não está considerando o volume de água congelado, o volume de água no estado sólido. Então, quando a gente fala de recurso hídrico, a gente está falando sobretudo da água doce, né? Dos rios, dos lagos, dos aquíferos. Então, o Brasil, como vocês podem reparar aqui no mapa, ele está numa posição aí relativamente confortável, né? Então, o gráfico ele vai aí de uma área de estresse hídrico, do branco para o azul, até chegar ao amarelo, que são áreas então que apresentam aí uma distribuição de água por pessoa mais tranquila. O Brasil possui aproximadamente, né, 12% de toda a água doce continental do mundo e as maiores bacias hidrográficas do mundo, divididas aí, então, bacia hidrográfica, vamos lembrar, né? É um conceito que a gente usa para delimitar um rio e os seus afluentes, toda a área de influência e capacitação de água de um rio principal. Então, se a gente for pensar, o Brasil teoricamente, né, tem uma disponibilidade de recursos hídricos bastante favorável. Boa parte desses rios no Brasil, né, dessa água doce continental do tipo superficial,
Ela é do tipo perene, ou seja, são rios que têm água durante todo o ano, apesar de terem algumas variações na sua vazão. E são rios que se deslocam por superfícies de planalto, ou seja, que vêm então das regiões de planalto e tem fortes quedas, né, chegando nas áreas mais baixas, no famoso baixo curso do rio. Isso favorece, essa queda d'água, favorece, por exemplo, a geração de energia hidrelétrica, que é a principal fonte, principal matriz energética do Brasil. Então, esse conteúdo de hidrografia, vocês vão perceber que a gente não vai focar aqui só numa parte dos aspectos físicos, mas a gente vai fazer um entrelaçamento entre os aspectos físicos, econômicos, sociais e ambientais dessa temática. Então, apesar do Brasil ele ter então toda essa oferta de água doce, essa água, essa disponibilidade de recursos não significa necessariamente que eu tenho uma boa distribuição dos recursos. Então, aqui ilustrando, né, o Brasil é um país, um colega de trabalho costuma dizer, é um país muito cagado, né? Tem tanta sorte que além de ter as maiores bacias hidrográficas do mundo, tem também os maiores aquíferos do mundo, né? Que são os aquíferos aí do Alter do Chão que é o maior aquífero do mundo, né? Ele está 100% no território brasileiro e o aquífero Guarani é mais famoso, né? Porque na verdade ele atravessa não porque ele está abaixo, né? Ele é subterrâneo. Mas ele corta aí, ele tá no subsolo de vários estados e de estados importantes, sobretudo para a composição do PIB brasileiro. Então, apesar da gente ter toda essa disponibilidade, tanto de água superficial, né, dos rios, lagoas, como de água subterrânea, dos aquíferos, a distribuição de água no país ela é extremamente desproporcional. Então, a gente pode olhar aqui nesse mapa, a gente vai perceber que aonde tem muita gente tem pouca água doce. Então, repara que a maior parte da água doce do país está na região norte, é, que é a região que tem também a menor concentração demográfica da população. Então, apenas 8% da população brasileira se encontra nessa região. Ao passo que, pois, na região Nordeste, eu tenho apenas 3% da água doce e 27% da população. Então, a relação entre demanda e disponibilidade de recursos hídricos por região no Brasil ela é extremamente desigual. Por isso, quando a gente fala que o Brasil tem muitos recursos hídricos, de fato, sim, mas isso não significa que essa distribuição se dê de maneira homogênea em todo o território. Isso porque a gente está falando de um país que tem dimensões continentais, né? Então, o Brasil tem uma extensão latitudinal e longitudinal muito grande, o que implica, como a gente falou lá nas nossas primeiras aulas, né, das minhas aulas com vocês, quando a gente falou da formação territorial do Brasil, a gente viu que justamente por ter toda essa extensão territorial, a gente tem uma variabilidade climática e de relevo muito grande. E isso influencia diretamente no tipo na forma como os recursos hídricos vão estar disponibilizados no território. Então, a gente percebe por esse mapa que as regiões com mais água doce são aquelas que possuem menor demanda de água, ao passo que nas regiões em que há maior demanda, sobretudo no Nordeste, no Sudeste e no Sul do país, a gente tem pouca oferta, a gente não tem água suficiente para atender. Então, trouxe uma tabela aí para vocês darem uma analisada também, que mostra que na região norte do país, eu tenho isso em 2010, então o dado já está com uma discrepância de 10 anos, né? Mas dá para a gente ter uma ideia. Eu tenho 68% dos recursos e apenas 4% da densidade demográfica, então aproximadamente 4 habitantes por quilômetro quadrado. Na região Nordeste, onde eu tenho aproximadamente 34 habitantes por metro quadrado, eu tenho apenas 3% dos recursos hídricos. Ó, veja a região Sudeste, né, onde a gente tem aí 86 pessoas, aproximadamente, 87 por quilômetro quadrado, apenas 6%. Então, isso vai demandar políticas públicas que ajudem no equacionamento dessa distribuição, ao mesmo tempo, então, que está relacionado
há uma questão natural do território, então a gente sabe que a gente vai ver que a região norte ela concentra um potencial hídrico maior, porque ela tem, enfim, a gente tem a questão da presença da floresta amazônica, do rio Amazonas, então isso vai fazer com que ela tenha maior oferta. A região nordeste sofre aí com o problema da seca, então os aspectos climáticos influenciam, mas também isso está relacionado à questão desculpa, do consumo de água por setor. Então, da forma como o Brasil se consolidou, da nossa formação socioterritorial, que a gente viu lá nas aulas passadas, nós vimos que a maior parte da população está concentrada justamente no litoral. E é justamente no litoral que a gente encontra os menor concentração de recursos hídricos do país. Por quê? Isso aí, então, é uma relação entre oferta de recurso e concentração demográfica. E por que a concentração demográfica ela varia tanto aqui, né? Então, tem esse gráfico da página 7 do livro de vocês que mostra, em forma de gráfico que eu trouxe nesse mapa do slide anterior, essa desigualdade regional na distribuição de recursos hídricos, ela está relacionada com a concentração demográfica, que por sua vez está relacionada também, mas não só, com a questão econômica, com a concentração de atividades econômicas no país. Então, a gente sabe que, por exemplo, na região sudeste, as principais atividades econômicas são as atividades do setor de serviços, né? Eu cheguei a mencionar isso no final da aula passada para vocês, mas repara que o setor de serviços e da indústria, né? Então, o setor terciário e secundário da economia, eles consomem aí aproximadamente 8 a 8,8% de água, ao passo que, então, a atividade econômica que mais consome água é a agricultura e a criação de animais, ou seja, a agropecuária, que são, como eu falei lá na aula passada também, as atividades que representam, né, que produzem os produtos que compõem a maior parte da nossa pauta de exportações, né, dos produtos que o Brasil vende lá para fora. Então, o grande desequilíbrio aí que coloca esse desafio aí, por exemplo, do desenvolvimento sustentável, que é você equacionar desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Então, trazer essa problematização é muito importante. Muitas questões vão explorar isso. Nas questões que eu selecionei aqui desse capítulo para vocês fazerem, vocês vão reparar que isso aparece bastante. E agora a segunda parte dessa aula é a gente tratar aqui das regiões hidrográficas. Então, para facilitar o gerenciamento dos rios brasileiros, para pensar inclusive políticas públicas para resolver esse problema da distribuição desigual, o Conselho Nacional de Regiões Hidrográficas, o CNRH, criou uma divisão do país em regiões hidrográficas. Então, a gente tem aí várias regiões hidrográficas, né, como constam aqui nesse mapa. E na aula de hoje a gente vai ver 4 dessas regiões hidrográficas. Por que eu estou dividindo em 4? Para não ficar uma aula muito extensa, primeiro de tudo, porque fica cansativo para todos nós. E eu trouxe essas 4 porque são, primeiro, as 4 talvez mais importantes no sentido socioambiental e socioeconômico, e também as 4 mais cobradas no vestibular, considerando aqui que a maioria de vocês está ligado nessa preocupação. Então, vamos tratar aqui da primeira. Hoje eu estou aqui demandando recursos hídricos, né? A primeira bacia hidrográfica que a gente traz é a região hidrográfica da Amazônia. Quando eu falo de região hidrográfica, galera, eu tô falando não só da bacia, mas estou falando de toda a área de influência de um rio e os seus afluentes. Então, a bacia do Rio Amazonas, vamos localizar ele aqui, ele está descendo aqui nesse meiozinho. Ele é o rio que apresenta, né, é o maior rio do mundo em termos de volume de água, possui vários afluentes e que ultrapassam então a fronteira nacional. Então, pensar no Rio Amazonas envolve também uma questão. E a região hidrográfica amazônica envolve uma questão de geopolítica internacional, não apenas uma questão do território brasileiro, né? Vendo aqui então que vários dos afluentes que vão desaguar no Rio Amazonas, eles vêm de outros países. Porém, a maior parte dessa região hidrográfica da bacia amazônica está no Brasil, 4 quilômetros, milhões, aqui eu esqueci de colocar os milhões. Então, dos 6 milhões de quilômetros quadrados que essa região hidrográfica apresenta, 4 milhões estão no Brasil.
Epa, botei fora da ordem. Peraí. Tá fora da ordem, desculpem. A região amazônica, a hidrográfica amazônica, então, as suas nascentes, né? Elas estão lá nas Cordilheiras dos Andes, então, se a gente volta aqui, vocês podem perceber, né, que boa parte, então, dos rios que vão desaguar no Rio Amazonas nascem nessa região, na região andina. Isso explica porque esse rio tem um volume de água tão grande. Então, as nascentes elas vão estar relacionadas com o processo de degelo das camadas de gelo que tem lá na Cordilheira dos Andes. Então, eu trouxe algumas imagens aqui de uma das nascentes, né, que fica no Peru. É, o rio Amazonas, a região hidrográfica amazônica, a gente tem um rio que o rio principal, né, o rio Amazonas, ele é um rio de planície, ou seja, ele corre por uma região, ele é tão profundo que ele cavou, né, uma planície muito extensa. Isso favorece, né, a principal atividade econômica que a gente tem ali, então é a atividade da navegação, né, do transporte, também da pesca. Mas os seus afluentes, então os rios que vão desaguar no Rio Amazonas, eles vêm de áreas de planalto. Então, voltando aqui no mapa, essa região aqui, por exemplo, do limite com a Venezuela, a gente tem o Monte Roraima, a gente tem na própria Cordilheira dos Andes rios que vão descer, então, de regiões muito íngremes. Isso facilita, como eu mencionei, a geração de energia hidrelétrica. Então, desde, na verdade, da colonização, sobretudo do período imperial, mas principalmente no período da ditadura militar, você vai ter vários projetos aí relacionados àquela questão da integração do território que a gente conversou já nas aulas passadas. Você tem no período mais recente, né, a efetivação desse ideal de se construir usinas hidrelétricas no norte do país, e hoje esse projeto está consolidado. Na bacia do Rio Amazonas a gente tem o exemplo mais recente, né, que é a usina de Belo Monte, no Pará. Então, eu trouxe aqui o mapa para vocês entenderem. A usina de Belo Monte, ela está localizada na bacia do rio Xingu, que é um afluente do rio Amazonas. Então, aqui dá para vocês verem na localização, né? Aonde está Belo Monte, a usina de Belo Monte, o rio Xingu, que é um rio que tem quedas muito grandes, e ele deságua no rio Amazonas, já bem próximo, né, da região de Foz do rio Amazonas, mas não deixa de pertencer a essa região hidrográfica. A usina de Belo Monte, ela recorrentemente aparece nas questões vestibulares e também na mídia por ser uma usina recente, né? Vem aí do governo Lula para o governo Dilma, ela teve a sua inauguração muito recente. E ela ocupa esse espaço na mídia e nas questões, nas preocupações vestibulares e nos debates acadêmicos, enfim, porque é uma usina que, como as outras, tem um impacto socioambiental muito grande. Então, eu trouxe algumas imagens, né, que mostram aí o processo de construção da usina. Uma das consequências da usina é o alagamento disso, qualquer usina, o alagamento de grandes áreas quando você faz a construção de barragens. Isso leva necessariamente você tem que deslocar a população que vive ali próxima da região de alagamento. Então, aqui a gente tem uma imagem bem impactante que mostra, né, uma vila inteira que foi já submersa pelas águas da barragem. E existem, né, estudos que mostram que os impactos socioambientais, um dos impactos ambientais da construção da usina de Belo Monte, pode levar à morte do rio Xingu. A morte no sentido biológico, ou seja, você vai ter a morte de várias espécies, né? E isso impacta diretamente as populações que vivem às margens desse rio, as populações ribeirinhos e indígenas, sobretudo. Então, isso gerou aí uma série de protestos e também, claro, como eu mencionei, a questão da usina invoca aí também o deslocamento dessas populações tradicionais, ribeirinhas, indígenas, que vivem aí. Então, a construção da usina ela é muito problemática, né? E é um debate super recente. Eu tá fora de ordem aqui, então uma outra questão muito explorada quando a gente fala da região hidrográfica amazônica é a questão dos rios voadores. Isso, inclusive, veio muito à tona quando a gente teve aquele problema do ano passado das queimadas, em que São Paulo virou noite, né? Durante o dia virou noite em São Paulo.
E muita gente, enfim, tentou entender o que estava acontecendo, por como que aquela fumaça das queimadas na região amazônica, da floresta amazônica, chegaram até o Sudeste. E um dos fatores que ajudam a gente a compreender isso é o fenômeno dos rios voadores, que é também um fenômeno que não é só, não explica só esse, enfim, esse triste episódio, mas que ajuda a gente a compreender uma das cagadas do Brasil, uma das sortes do nosso país aí, abençoado por Deus e bonito por natureza, está relacionado ao fato de que esses chamados rios voadores, eles são fundamentais para que a gente tenha aí não haja no Brasil regiões desérticas, apesar da gente ter aí uma tendência, enfim, a gente vai falar sobre isso depois, do sertão nordestino, enfim, daqui a bons anos, talvez se transformar numa região de deserto, mas esses rios eles são fundamentais para que a gente tenha fugiu a palavra, a gente tenha uma dispersão da umidade que vem da floresta do oceano, da parte norte do Oceano Atlântico, para o restante do continente. Então, o que são rios voadores? São cursos de águas atmosféricos formados por massas de ar carregadas de vapor de água, que se deslocam levando umidade da bacia amazônica para o centro-oeste, sudeste e sul do país. Como é que isso acontece? Eu tenho aí, por conta essa região equatorial ser uma região, naturalmente, que tende a apresentar altas temperaturas, isso faz com que eu tenha uma evaporação da água do oceano, que se desloca para a região das florestas, né? Avança então em direção à floresta, onde troca mais umidade ainda. Essa a floresta, você tem um curso, um jato de ar que leva, que empurra essa chuva que se forma então sobre a floresta amazônica, juntando essas águas aí, tanto do oceano quanto da floresta, e joga para fora do território brasileiro. Porém, como tudo que bate volta, essa chuva ela vai esbarrar onde? Nos Andes. Formando então as cabeceiras que abastecem o Rio Amazonas, mas também parte dessa umidade que bate no Rio Amazonas, ela volta para o território brasileiro, trazendo umidade aí, sobretudo para a região centro-oeste, sudeste e sul do país, ok? Então, os rios voadores são fundamentais para que a gente tenha aí esse deslocamento, essa distribuição de umidade que vem da floresta e do oceano para outras regiões do Brasil, sobretudo para o Cerrado. E aí tem uma questão, droga, já me entreguei aqui, do Enem, do ano passado, que fala o seguinte: no hemisfério sul, a sequência latitudinal de desertos representa uma imagem representada na imagem, sofre uma interrupção no Brasil devido à seguinte razão. Então, repara, a gente tem aqui um mapa que mostra desertos e regiões semiáridas no hemisfério sul. E nessa faixa aqui do Trópico de Capricórnio, a gente tem, então, repara, na Austrália, um deserto e uma região semiárida, o mesmo aqui no sul do continente africano, aqui no Chile, mas por que que aqui, justamente aqui, nessa região, que seria a região sudeste do Brasil, que, seguindo esse padrão que o mapa mostra, que a imagem mostra, não tem um deserto e uma região semiárida, justamente por conta da influência dessa umidade que vem da floresta a partir dos rios voadores. Então, vale a pena dar uma olhadinha depois com mais atenção nessa questão. Outra região hidrográfica muito importante é a região do Tocantins-Araguaia, que tem dois rios principais, né, o rio Tocantins e o rio Araguaia. Repara aqui então que o rio Araguaia ele é um afluente do Tocantins. Então eles vão percorrendo aqui lado a lado um do outro até que quando chega no estado do Pará eles vão se encontrar. São rios muito importantes para navegação, são rios importantes para atividade para o próprio abastecimento da população que vive, né? Então, nessa região, eles nascem no centro-oeste, vão cortar aí em direção ao norte do país, mas também é uma região muito explorada pelo seu potencial hidrelétrico. Então, lá a gente tem a usina de Tucuruí, né? Que abastece não só a região norte do país e parte da região nordeste, mas também ele é muito importante para a atividade da mineração e da agropecuária. No entanto, e aí a gente tem que ficar sempre fazendo esse bate-volta, né? Essa questão da usina, ela tem impacto nessa região, ela tem um impacto
muito grande que tem levado ao assoreamento e à contaminação das águas desses rios, do Araguaia e do Tocantins. Então, uma preocupação socioambiental que a gente tem é que com a usina, então, repara que quando a gente fala de usina de recursos renováveis, né, de geração de energia sustentável, a gente tende a criar aí uma imagem da hidrelétrica e quando a gente, e agora eu estou trazendo para vocês uma outra face, né, que mostra que a hidrelétrica ela não é tão limpa assim, porque ela tem impactos muito grandes, sobretudo no que se refere à contaminação das águas, a alteração do pH da água, a alteração, enfim, da temperatura da água, o que leva à morte de vários ecossistemas fluviais e por aí vai. Bom, região hidrográfica do Paraná é a terceira que a gente vai ver. Essa região hidrográfica ela é muito importante porque ela abastece grande parte da região sul e sul, centro-oeste e sul do país. Então, repara que ela pega os estados aí, todos os estados da região, na verdade, exceto o Rio Grande do Sul, né? Mas pega Santa Catarina e Paraná na região sul, São Paulo e Minas Gerais no sudeste, Mato Grosso do Sul e Goiás no Brasil. São as regiões, a exceção aqui se a gente tirar, desconsiderar que não chega no Rio de Janeiro, são algumas das principais estados com as principais metrópoles do país, aonde a gente tem a atividade industrial e a atividade urbana muito expressiva, sobretudo em São Paulo, nessa região de Minas, em Santa Catarina, no Paraná, mas também é a região onde a gente teve a expansão da fronteira agrícola. Então, você tem aí rios muito grandes, né? O principal rio é o Rio Paraná, com os seus dois principais afluentes, o Paranaíba e o Rio Grande. Então, aqui o Rio Grande e o Rio Paranaíba, que nascem em Minas Gerais e no estado de Goiás, mas tem outros rios, como o Rio Tietê, que, bom, vocês já devem ter ouvido falar, é um rio estigmatizado aí muito pelo seu elevado índice de poluição, então, um dos principais problemas nessa região hidrográfica está relacionada à questão da concentração urbana nos seus afluentes e na atividade pecuária e também na geração de energia hidrelétrica, porque algumas, né, são várias usinas, no livro de vocês, então, na página 11, tem a lista aí das várias usinas que a gente tem instaladas aqui nessa região. São rios que vêm numa região de Planalto, né, do Planalto do Paraná, né, e da Serra do Mar. Então, são rios que têm um potencial de geração de energia muito grande. Bom, exercitando aqui, eu traço uma questão que está no livro de vocês, questão número 7 da atividades propostas, página 16, que mostra o seguinte. Uma fotografia mostra a elevada concentração de aguapés em um trecho do rio Tietê, localizada a montante da barragem de Barra Bonita, São Paulo. Então, da usina de Barra Bonita, né? E mostra que, então, um aguapé, né, que é uma formação vegetal sobre o rio. E isso é recente, isso não é um processo que tem uma justificativa natural. Então, uma questão pergunta para a gente, o desenvolvimento acelerado dessas plantas de aguapé constitui um indicador de bom, eu vou dar um salto aqui, mas de assoreamento do rio, aqui a gente não está vendo um assoreamento, a gente está vendo o crescimento de uma vegetação que está relacionada ao processo de eutrofização. O que é eutrofização? É quando eu tenho a elevação da concentração de biomassa no rio. Então, isso está relacionado, sobretudo, ao despejo, como está colocado aqui na questão, o despejo de esgoto e descarga de fertilizante agrícola. Isso gera, então, isso favorece, vai criando como se fosse uma camada realmente de material biológico que permite o surgimento dessa vegetação do tipo de aguapé, ok? Então, já tem um gabarito dado para essa questão, mas vale a pena vocês refazerem no livro. Por fim, a gente tem a região hidrográfica do Rio São Francisco, um rio também muito famoso, que está em um documentário que eu sugeri que vocês assistissem, porque é um rio que corta aí boa parte, que liga as regiões sudeste e nordeste do país, então ele tem a sua nascente aqui na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, corta aí o estado da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, até desaguar
no Oceano Atlântico, né? O Rio São Francisco, então, é o principal rio dessa bacia que conta aí com, nessa região hidrográfica que conta aí com 168 afluentes, então são vários rios, né? E esse rio, ele corta, repara, três biomas muito distintos entre si, né? Então ele vem aqui desde uma região, ele nasce desde uma região de Mata Atlântica, chega numa região de Cerrado, aqui no interior da Bahia, atravessando parte da Caatinga até chegar novamente numa região de Mata Atlântica, né, do litoral nordestino. Então, grande parte da pluviosidade que alimenta esse rio, que faz com que ele tenha esse volume de água tão expressivo, se concentra aqui nessa região da nascente, então na porção sul do rio, aonde a gente tem uma concentração de chuvas maior por fatores climáticos, né, do próprio clima dessa região, então, de modo então que a maior parte do Rio São Francisco, mesmo aqui onde o seu leito apresenta maior extensão na largura, esteja sob fracos índices de pluviosidade. Então, vamos lembrar aqui da região do polígono da Seca, vamos dar uma olhada aqui, galera, repara, boa parte do curso do rio está inserido numa região onde você tem precipitação inferior a 750 milímetros por ano. Isso faz com que eu tenha, então, o rio ele apresente uma necessidade de preservação de abastecimento, sobretudo das nascentes nessa região aqui, porque quando ele chega nessa porção mais a nordeste do território brasileiro, ele vai encontrar um elevado índice de evapotranspiração, ou seja, por conta aí de estar entrando numa região onde o clima é mais árido. As enchentes e as secas ocorrem em diferentes regiões da bacia do Rio São Francisco, né? Normalmente as cheias elas vão se concentrar na parte mais sul, ou seja, próximo do estado de Minas Gerais, né? na região chamada de Alto São Francisco, próximo então das nascentes, e as secas ocorrem geralmente aqui na região do Médio e do Baixo Submédio, né? São Francisco, que é justamente a região do polígono das secas. Isso faz, então, a gente já começa a entender por que esse rio ele é tão importante para a população que vive nesse polígono, né? Porque ele ameniza, então, o efeito da seca. E por ele ser um rio com um potencial tão grande, apesar de, nessa região que a gente está demarcando aqui, ele já apresentar uma sensível queda aí do seu abastecimento, foi proposto, né? Na verdade, desde o período imperial, a gente já tem propostas de transposição do Rio São Francisco, mas que nos governos recentes vieram para frente, né, e está na sua fase final. E o que consiste, né, o projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional ou apenas projeto de transposição do São Francisco? É um projeto que tem como objetivo desviar parte das águas do São Francisco, né, a partir da construção de canais. Então, são dois eixos principais, o eixo norte e o eixo leste, com o objetivo aí de deslocando essas águas do São Francisco para esses dois eixos, você tornar os rios para onde essa água vai, rios perenes, ou seja, rios que têm água o ano inteiro, diminuindo com isso a escassez de água. Boa parte dessas obras já estão concluídas. Recentemente, o presidente Bolsonaro esteve aí na inauguração de mais uma etapa, né? O presidente Temer ele chegou a inaugurar a transposição como algo concluído, mas ainda faltam algumas obras. Grande parte da população da bacia está concentrada no Alto São Francisco, ou seja, na porção mais ao sul e sudeste do Rio. A menor parte está na região do Baixo São Francisco. Esse rio ele tem aí uma extensão navegável muito, muito grande, então é muito importante aí para a questão do transporte na região, sobretudo do transporte dos produtos agrícolas que são produzidos à sua margem, sobretudo a fruticultura, né, a produção de frutas, que tem também que está muito relacionado aos projetos de irrigação, ou seja, de você deslocar parte da água do rio para irrigar essas produções. Ao mesmo tempo, esse projeto de integração e também o próprio projeto de transposição do rio, o uso intensivo das águas do rio pelas comunidades urbanas às suas margens, tem levado a um assoreamento muito grande do rio. Também a construção de barragens, né? Esse rio ele tem também um potencial hidrelétrico muito grande, então tem aí, eu trouxe 4 usinas hidrelétricas para vocês, né? Três Marias, Paulo Afonso, Sobradinho e Mochotó.
muito cobradas nos vestibulares. Então, você coloca barragens num rio que já tem uma demanda de utilização muito grande, isso tem consequências, evidentemente, vai reduzir o potencial, a vazão do rio, gerando aí o processo de assoreamento, que é, então, o aumento da concentração de sedimentos no rio. Além disso, o despejo, enfim, de esgoto, a retirada da mata ciliar, que protege o rio, e por aí vai. Tudo isso tem levado a um assoreamento que reduz. Então, é como se fosse um efeito cascata, né? É um ciclo que você vem gerando aí. Você usa a vazão do rio, você diminui a vazão do rio. Isso faz com que o aproveitamento das águas do São Francisco esteja cada vez mais ameaçado. O documentário mostra isso para vocês. Tem uma música muito comum, já clichê, né, que é a música Sobradinho, de Sai Guarabira. Essa música, eu trouxe o clipe para vocês, mas esse clipe, ele de uma regravação da banda Biquíni Cavadão, mas eu vou disponibilizar esses slides para vocês na plataforma, porque eu gostaria que vocês vissem, porque repara, olha, aqui está mostrando esse clipe ele foi construído, é uma edição não oficial, na versão da banda Biquíni Cavadão, mas as cenas que aparecem aqui durante o clipe é de um filme chamado Narradores de Javé, que conta a história aí, uma ficção, né, de uma população que se viu ameaçada pela construção de uma barragem para construção de usina. E eles decidem aí escrever a própria história, enfim, é um filme bem legal, tem disponível no YouTube. E o clipe, né, da música, ele mostra aí, enfim, o drama dessa ficção, mas que também a música do Sai Guarabira fala aí sobre esse processo. Eu não vou entrar aqui na questão, gostaria que vocês fizessem ela tá, é a questão de número 3, é uma questão. Putz, várias vezes eu já vi essa música cair. Quando eu fiz vestibular, essa música caiu no Enem. E ela traz aí uma reflexão interessante sobre a preocupação que há com a construção de represas e a perspectiva de transformar o sertão, de alagar o sertão, né, que eles chamam o sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Então, é uma preocupação aí de que não só se alague o sertão, mas também de que haja o próprio mar depois venha a secar. Então, depois dá uma olhadinha nessa questão. Eu tinha separado, mas depois eu disponibilizo para vocês. Tem algumas imagens que mostram aí cidades que foram vilas que foram submersas pela construção de Sobradinho, dessa usina que a música fala, e que hoje, que recentemente, com uma seca que teve na região e que diminuiu aí a vazão da barragem, né, dessa usina, começaram a aparecer resquícios dessas cidades, dessas vilas que foram submersas pela água. Então são imagens bem chocantes, assim, de casas, igrejas, enfim, que foram submersas. Essa construção é do final, se eu não me engano, da década de 80 ou 70, então é recente. Bom, e é isso, galera. O próximo passo, então, é vocês fazerem aí a leitura do capítulo, certo? Com atenção, então, e fazer as atividades 1 e 4 da sessão atividade para aula, as outras da atividade proposta. O gabarito eu vou enviar no próximo roteiro. E com relação aos 2 documentários que eu sugeri que vocês assistissem, a gente vai marcar aí uma aula, porque essa aqui já ficou bem extensa, para falar sobre os documentários e as percepções de vocês sobre tudo isso que a gente discutiu hoje. É bom a gente ter um contato ao vivo também para a gente trocar. Esse conteúdo é muito importante, cai muito no vestibular e está muito relacionado com a nossa vida. 40 minutos ainda são poucos para a gente esgotar todo esse tema. Então, estou à disposição de vocês. Um beijo e até a próxima.